Olá pessoal. Pessoal, vamos fazer um exemplo agora um pouco diferente para a gente começar a trabalhar com alguns objetos que ainda não trabalhamos, por um exemplo, os executores de tarefa ou task executors. Tá? Quando a gente trabalha com esse tipo de objeto, a gente verifica um pouquinho de diferença quanto às suas configurações, principalmente em lógicas de portas, tá? Para quais conexão que eles vão estar conectados, ok? Bem, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer um exemplo então, utilizando uma questão bem básica, como nós tínhamos já visto anteriormente. Então, vamos colocar a primeira coisa aqui, um source, tá? Vamos colocar aqui então agora um buffer, certo? Aqui um estoque aqui, tá? Que ele pode formar. Vamos colocar então a estação, vamos caracterizar como uma estação de inspeção. E aí vamos colocar o nosso sync, né? Que isso daqui vai basicamente configurar o nosso modelo anterior. Perfeito? Bem, a gente já sabe, então vamos colocar aqui, clicar aqui e fazer a modificação dos nomes primeiro, né? Nós temos aqui então o chegada de produtos, tá? Nós temos aqui, vamos colocar espera de produtos ou estoque, né? Vou colocar espera de produtos, que nada mais é do que a fila para entrar na inspeção, né? Nós temos aqui então este objeto aqui, que este objeto aqui vai ser, na realidade, a nossa estação de inspeção. E nós vamos ter aqui então a saída de produtos. Saída de produtos. Ok. Então as primeiras configurações nós fizemos, né? Só que aqui ele não vai rodar basicamente nada porque não temos nenhuma conexão, nenhuma lógica de funcionamento dessa simulação. Então o que eu quero que ele faça? Vamos fazer as conexões utilizando, né, o nosso botão aqui, que é a conexão em que a lógica, a ordem interessa. Então olha só, nós temos a letra A aqui para segurar. Segurando a letra A, nós vamos criar os produtos nesse source, eles vão vir para essa fila de espera, né? Se a inspeção estiver livre, então a fila envia produtos para serem inspecionados, e aí então por fim, todos os produtos que foram inspecionados nós vamos colocar na saída de produtos, ok? Bem, podemos fazer algumas configurações também, vamos já colocar alguns parâmetros, né, por um exemplo desse problema. Vamos utilizar aqui, ó, tá, uma taxa de chegada dos nossos produtos, lembrando, né, que aqui nós temos agora umas configurações diferentes dessa versão do FlexSim, da versão 20.2, o update 20.2. Então a gente vai ter que encontrar aquilo um pouquinho diferente daquela visualização anterior, como nós tínhamos na versão 20.1, né? Bem, nós temos então aqui no source os parâmetros básicos do source, a gente vai trabalhar ainda com caixas, né? Nós temos a característica de chegada, né, das nossas unidades aqui dos nossos produtos, eles vão ser ainda por intervalo de tempo. No tempo zero eu quero que já seja criado um determinado produto aqui, tá? E o tempo, o intervalo, eu vou continuar trabalhando aqui com um intervalo constante. Nesse caso eu vou colocar 20 segundos, ok? E aí eu posso então fechar essa configuração, ok? Então aqui eu já tenho, né? A gente pode até confirmar aqui, ó, no source a cada 20 segundos vai entrar uma unidade aqui na nossa simulação, ok? Bem, para a área de inspeção, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a modificação aqui, né, das configurações desse processor, fazendo com que o nosso process time, o tempo de inspeção aqui, será um tempo constante de 22 segundos por unidade, ok? Então nós temos aqui 22 segundos por unidade, né? O tempo total de simulação aqui, vamos trabalhar com, botar um stop time aqui, que lá no, quando ele atingir 14.400 segundos de simulação, porque a gente está utilizando em segundos, metros, né, como as unidades básicas aqui, tá? Ele vai parar a simulação. Isso aqui vai representar 4 horas, né, aqui dentro do tempo de do tempo de simulação, ok? Aqui a gente vai fazer as variações da velocidade de acordo com o que for rodando aqui dentro, né? Mas aí
para a gente só testar, ver se está tudo ok, então a gente pode dar, por exemplo, um reset, né, só para limpar, para não perder aquele costume e mandar rodar. Então a gente está conseguindo verificar que ele está rodando normalmente, né, então está tudo ok, né, tudo correndo como o esperado, tá? Beleza? Bem, então vamos dar um stop e dar um reset aqui, tá? O que a gente vai fazer agora, né? Eu quero mostrar para vocês agora como que a gente vai executar, como a gente vai incluir, né, executores de tarefa aqui dentro do nosso modelo, né? Então eu tenho uma característica aqui que a gente pode utilizar. Vamos fazer assim, ó. Adicionar um operador, tá? E esse operador ele vai ser responsável pelo transporte das unidades que são criadas nesse source e ele vai transportar até a espera de produtos. Tá? Em um segundo momento, quando a unidade for inspecionada aqui nesta área de inspeção, ao final da inspeção nós vamos fazer com que venha uma empilhadeira, tá? Então é esse transporter aqui, esse outro objeto aqui, tá? Esta empilhadeira, então, ela vai buscar esta unidade aqui no final da inspeção e aí ele vai, então, carregar até a nossa saída de produtos, que poderia ser um outro setor, poderia ser uns racks de expedição, né, para ficar prontos para expedição no armazém, enfim, qualquer tipo de característica que vá nesse sentido, tá certo? Ok, então. Se nós mandarmos executar o modelo, será que ele vai entender alguma coisa? É claro que não. Por quê? Porque nós não falamos como que este objeto e este objeto eles estão conectados, né? Da mesma forma que eu não falei como que o transporter 1 aqui ou como essa empilhadeira ela está conectada para entender a tarefa que ela tem que pegar o produto desse setor de inspeção e trazer para cá. Como que nós fazemos isso? Aqui é um outro tipo de conexão, então, que nós chamamos de conexão de porta central. Essa conexão de porta central, você tem interação entre dois objetos, mas a lógica em si, ela não é relevante. Tá? Então, diferente dessas portas de input e output aqui, que nós temos que a ordem é relevante, essas portas centrais nós não temos relevância, né, de você conectar daqui para cá com esse objeto aqui por porta central. Né? Então o que tem que fazer? Como este operador ele tem que vir neste objeto buscar a unidade, né, a caixa para trazer para cá, então a conexão de porta central tem que ser com esta caixa aqui. Né? Como que nós fazemos a conexão da porta central? Tá? Nós podemos fazer o seguinte, ou utilizamos este S aqui, tá? Ou a gente pode utilizar o atalho do teclado com a tecla S, ó. Apertei S ali, já apareceu a correntinha. Então eu consigo clicar no operador e clicar aonde ele vai buscar esta unidade. Tá? Então percebam que agora a característica que nós temos aqui, ele fica um quadrado aqui, tá? Porque ele está mostrando que ele está conectando na porta central, então a direção aqui não é relevante. Aqui sim você tem uma flechinha apontando qual que é a direção que está sendo feita a conexão. Tá? Como o transporter 1 aqui, ou esta empilhadeira, ela tem que vir buscar nesse setor de inspeção, então eu tenho que conectar ela à porta central do meu setor de inspeção. Então nós temos essa conexão aqui, ok? Bem, mas como é que ele vai entender que ele precisa trazer daqui para cá? Pela conexão lógica que nós temos do próprio fluxograma do processo que apresentamos nesta conexão aqui. Perfeito? Então, o operador ele vai vir buscar aqui e ele sabe que tem que trazer aqui porque você conectou este objeto nesse daqui. Né? A empilhadeira sabe que tem que trazer a unidade daqui para cá, né, da inspeção para a saída, porque você conectou a saída da inspeção para a entrada desse sync aqui, que é a saída de produtos. Ok? Bem, se eu mandar rodar a simulação aqui, vai acontecer alguma coisa? Tá? Percebam que aqui não vai acontecer nada. Tá? Por quê? Porque ele tem mais uma configuração que nós temos que fazer, em que esta configuração vai representar o uso de algum objeto para realizar esse transporte. Ok? Como que nós vamos fazer isso então? Vou dar um stop, um reset. O que eu vou fazer? Bem, qual que é vamos pensar como que seria a cabeça desse objeto aqui. Ok, eu preciso enviar
as minhas caixas que estão sendo criadas aqui para algum lugar que no caso é esta espera de produtos, esse objeto aqui, tá? Mas eu estava enviando diretamente porque a minha conexão permitia isso, né? Mas será que eu não quero de repente usar algum transportador, tá? Usar algum tipo de transporte? Como que você vai configurar isso? Aí começa a trabalhar um pouquinho com o fluxo, né, de como estão sendo seguidos os processos aqui, ok? Antigamente nós tínhamos, quando nós abríamos as propriedades desse objeto aqui, nós tínhamos uma aba chamada Flow. Tá? Agora nós não temos mais isso. O que ele tem aqui? Ele tem um output. O output e o input são determinados como Flow. Tá? Ok? Então agora ele separou essas características desses objetos aí. Como aqui eu só tenho output, né, em relação a esse objeto, então eu vou abrir esse output e verifique aqui. Ó, tá? Isso aqui a gente vai começar a entender um pouco mais a partir das próximas aulas. Aqui ele tem uma configuração chamada Send to Port, né? Então, a configuração padrão ou a configuração default que você tem aqui, ele define para onde que ele vai enviar aquela unidade. Qual que é a característica padrão? Para a primeira porta disponível. Tá? Então ele vai avaliar, por um exemplo, a primeira porta conectada aqui na saída dele, ele avalia aqui. Está disponível essa fila? Se sim, ele envia para cá. Tá? Então é esta a cabeça dele. Ok, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar diretamente, né, sem percorrer fisicamente esse caminho aqui, tá? Ou eu vou usar transporte. Né? Nesse caso, eu quero usar o operador. Ok? Se eu selecionar essa caixa, percebam que ele vai perguntar qual que é a porta que você está, como que você vai fazer esse transporte aí, né? Qual que é a operação default que tem aqui, que ele utiliza, tá? Bem, ele utiliza a porta central, tá? Então aqui a porta central do objeto, que nesse caso aqui seria a porta 1, que está conectado. Né? Então, na minha porta central 1, eu tenho o objeto que vai fazer esse transporte para a primeira porta disponível lá no meu output. Ok? A gente pode verificar isso, então, tá? Fazendo o seguinte. Vamos analisar as ports. Não tem nada entrando nesse objeto aqui, tá? Nesse input, até nem é possível isso. Tá? No Central Ports, nós temos o operador, que vai fazer o transporte, e ele vai mandar para a espera de produtos, que é o nosso output. Perfeito? Então, esta é a cabeça como pensa esse objeto em termos de fluxo para onde ele está enviando as caixas ali, né, a sua produção. Ok? A mesma coisa nós temos que fazer, então, para a inspeção. A inspeção pensa como que nós vamos fazer esse transporte, né, para essa saída de produtos. A princípio, você não está colocando nada na saída dele aqui para fazer esse transporte. Você tem uma conexão. Vamos verificar aqui, ó, portas. Verificar na porta central, nós temos a empilhadeira conectada. Ok? Bem, na saída dessa inspeção, ele vai enviar para a primeira porta disponível. No caso, você só tem uma porta e ela vai estar sempre disponível. Não tem nenhum limite aqui, né? É configurado, tá? Eu quero usar um transporte que vai fazer então esse deslocamento aí, ok? E aí eu vou utilizar então, ok, qual que é como que vai ser o transporte? Vai ser transportado pelo objeto que está conectado na porta central 1, ok? Então aqui com esse default, com esse padrão, ele já vai conseguir fazer o entendimento desta abordagem aí, ok? Vamos verificar então com o run. Agora percebam que os transportes estão sendo realizados com os objetos chamados executores de tarefas. Ok? Eu vou tirar aqui só esse Show Connections para ele ficar um pouco mais visível. Tá? Aqui percebam que ele vai ter agora uma característica um pouco diferente nessa simulação. E eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer essa captura aqui das estatísticas, tá? Se eu colocar aqui por um exemplo, né, percebam que toda vez que vem essa pessoa para fazer a busca aqui, né, ele está demorando um tempo, então o tempo de deslocamento aqui ele é importante. Então ele gera um produto, a pessoa vem aqui, pega,
né? Então tem um tempo de deslocamento, ele não aparece automaticamente já nesse objeto aqui, tá? Então, ó, gerou 9 produtos, né? Tá sendo feita a inspeção, mas gerou o 10º aqui, tá? Aí a pessoa já veio buscar e já trouxe para cá. Está sendo feita a inspeção, a hora que é terminada a inspeção, a empilhadeira vem buscar esta unidade aqui, ok? Então tem essa configuração, a distância que estão esses objetos aqui, tá, um do outro, como vocês estão colocando aí na casa de vocês, no computador de vocês, ele vai dar diferença sim, tá? Porque essa distância aqui, que ele está percorrendo, ela é significativa lá no final da nossa simulação, certo? Aí é claro que a gente pode fazer um padrão, uma distância virtual aqui fixa, tá? A partir dos Network Nodes, mas nós não vamos utilizar isso por enquanto, tá legal? Então, rodando até o final da nossa simulação, tá? Vamos verificar algumas características, tá? Então, já que eu pedi para 4 horas, o que acontece aqui? No final das minhas 4 horas rodadas aqui, eu tenho então o seguinte, tá? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Ó, View Style, isso daqui acabou mudando também para essa versão, né? Então, percebam que agora nós temos algumas opções um pouco diferentes aqui. Eu quero mostrar Show Names and Stats. Então, olha só. Nós temos aqui que em 89% do tempo, este objeto aqui, ele ficou processando e ele ficou ocioso em 0,4% do tempo, tá? Ele não fechou 100% aqui porque nós temos características, tá, também de espera, porque à medida que você tem esta caixa inspecionada, esperando, né, esse transportador aqui, este veículo vir aqui buscar, tá, o que vai acontecer? Ele está num outro modo que não é nem ocioso e nem em processamento, perfeito? Tá? Nós temos então um total de 584 caixas que entraram na simulação, né? Percebam que se eu clicar aqui no operador, tá? O operador aqui ele vai mostrar o seguinte, olha aqui do lado direito, né? O meu operador, aqui o estado dele nesse momento, ele está em deslocamento com carregamento, então está aqui chamado loaded, né? Nós temos aqui então, por um exemplo, um total percorrido. Tá? Então esse total percorrido aqui é um total de metros, está percorrido nessas 4 horas aqui, certo? Então nós temos 8.616 metros percorridos por esse operador durante toda essa operação em 4 horas, ok? Se eu clicar aqui na minha empilhadeira, tá? O que nós vamos ter aqui como característica? A empilhadeira então teve um deslocamento de 3.143 metros nesse total de 4 horas, até porque nós temos uma distância mais curta, né, entre esses dois objetos do que entre esses dois objetos, então é razoável dar essa diferença, né. No momento aqui perceba que ela não está trabalhando, então ela está ociosa, né. Vocês vão ver depois que a gente consegue verificar qual que é a porcentagem do tempo que ela passou trabalhando, que ela viajou carregada, descarregada. Então, todas essas características a gente consegue gerar em dashboards que nós vamos verificar mais tarde. Tá legal? Então, aqui vocês já aprenderam mais um pouquinho de como utilizar agora alguns executores de tarefa, porque dentro da empresa de vocês pode ter essas características, né? Se você não tem, por exemplo, uma operação muito próxima uma da outra, numa velocidade muito alta, né? Então você tem que considerar esses tempos de deslocamento. Então quando vocês clicam 2 vezes nesse objeto aqui, né, nessa pessoa, por um exemplo, tá? Vocês podem setar algumas coisas desses objetos, né? Então vamos supor aqui o teu executor de tarefa, aí ele tem algumas configurações aqui, né, de capacidade que ele pode carregar, tá? Você pode falar sobre qual velocidade, né, que você consegue percorrer dessa distância, a velocidade máxima, aceleração, desaceleração. Então você pode fazer essas configurações aqui, né? Então tudo isso daí vocês conseguem colocar dentro da simulação, né? Não é o nosso foco aqui, mas isso daqui pode ajudar vocês em algum momento em alguma simulação em um caso real. Perfeito? Então, pessoal, por essa aula seria isso, e na próxima aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essas lógicas, dessas entradas e saída desses objetos aqui. Ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.